Que a vida anda truculenta e difícil não é novidade, né? Os conflitos fazem parte da nossa vida, mas temos vivido tantos que parece que andamos sem enxergar a luz no final do túnel. No Pode Me Ouvir, Annemarie Richter, Relações Públicas e mestre em Mediação e Resolução de Conflitos, professora, palestrante, mãe, enfim, gente como você e eu, nos convida a desfrutar de um bate-papo descontraído e profundo com pessoas que compartilharão suas experiências e aprendizados com os vários tipos de conflitos que enfrentamos nas nossas vidas. Nessa primeira temporada, vamos tratar de conflitos socioambientais. Traremos a visão e a perspectiva de várias pessoas que atuam na área e que têm muito conhecimento para compartilhar com a gente. Puxe sua cadeira, relaxe e seja muito bem-vindo. O podcast Pode Me Ouvir é um oferecimento da Girassol Soluções Socioambientais. Ah, episódios novos todas as quintas-feiras às 18 horas. Pode Me Ouvir de hoje é com a Cristiane Holanda de Moraes, uma queridona que eu conheço há muitos anos, assistente social com mestrado em comunicação social. Ela atua há 17 anos na área de responsabilidade social e sustentabilidade e ela já coordenou e coordena ainda a execução de projetos e estudos socioambientais nos setores de petróleo e gás, rodovias e mineração. Cris, em primeiro lugar, eu quero te agradecer muito você ter aceito o convite de vir conversar um pouco com a gente nessa nossa iniciativa do Pode Me Ouvir, o outro lado do conflito. Acho que é uma iniciativa bacana de compartilhar tanto conhecimento que tem dentro da cabeça das pessoas e que às vezes fica só para você, né? Então, a nossa ideia é compartilhar esse conhecimento com todo mundo e eu fico muito feliz de você ter aceito o convite para participar com a gente hoje. Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite, fico feliz e honrada com a oportunidade de contar um pouco da minha trajetória e falar um pouco desse assunto, que é um desafio diário. Exatamente, exatamente. Cris, então, conta para mim uma coisa, assim, vamos começar. Você é assistente social e resolveu fazer um mestrado em comunicação, o que não é nada habitual. Por que você resolveu essa trajetória? O que te levou a construir a carreira desse jeito? Eu brinco que as pessoas que me conhecem falam que eu não sou assistente social coisa nenhuma, que eu sou engenheira disfarçada. Na verdade, a minha trajetória profissional, logo que eu me formei na faculdade, eu trabalhei numa obra para a Petrobras. Então, foi um dos primeiros trabalhos de relacionamento com comunidade. Na época, nem se tinha muito o nome de relacionamento com comunidade, eles chamavam, e até hoje virou um programa de comunicação social, era comunicação. Então, eu fui trabalhar numa primeira obra, e era uma obra de reabilitação de dutos. Então, comecei minha trajetória profissional, trabalhei nessa obra, depois fui convidada para trabalhar no interior de São Paulo, no outro gasoduto, de 450 quilômetros, e aí começou o encantamento, né? Eu brinco que acho que trabalhar com grandes obras, grandes empreendimentos, realmente, a gente brinca que é trabalhar no trecho, gera um encantamento, quiçá, acho que um vício. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar tanto na área social, quanto com equipes multidisciplinares, né? Socioeconômico, socioambiental. Então, eu comecei a ler e a entender e rezar essa cartilha mais socioambiental. Daí em diante, eu não saí mais, né? Então, eu fui trabalhando sempre em grandes obras, em grandes projetos. Trabalhei em projetos em São Paulo, projetos do Rodoanel Norte, Trecho Norte aqui em São Paulo, uma obra grande, complexa, complicada, que ainda nem foi finalizada, com reassentamento, mas sempre com interface com órgãos ambientais, né? Sempre prestando conta do trabalho social que a gente executava nesses projetos. Então, o que me moveu, principalmente aí fazer um mestrado no tema de comunicação social, foi porque, diante desse trabalho, eu já executava programas de comunicação social nesses grandes projetos, nesses grandes empreendimentos, por meio dos planos de controle ambiental, que são exigências do empreendedor com o órgão ambiental. Então, aquilo me causava um certo incômodo de ver um programa de comunicação social e de praticamente não ver profissionais da área social trabalhando com o tema. Então, eu fui em busca do mestrado e foi um desafio, porque na época eu tinha muita dúvida se eu faria um mestrado em meio ambiente ou social,
e eu não queria fazer um mestrado de responsabilidade social, de gestão social, nada nesse sentido, porque eu já tenho a bagagem, eu sou assistente social, eu queria algo diferente, mas eu queria abordar este tema de comunicação social. Então, eu fui fazer o mestrado em comunicação, e aí eu trabalhei no âmbito de grandes empreendimentos, abordando aí a minha dissertação de mestrado, foi avaliando o programa de comunicação social do Rodoanel Trecho Sul. Então, avaliando se realmente tudo que foi descrito e comprometido dentro do plano de controle ambiental foi cumprido nas comunidades. E então, foi esse o caminho. Mais ou menos, né? Que a gente pode dizer, infelizmente, esses planos, quando eles são pensados, quando eles são elaborados pelos empreendedores, nem sempre eles traduzem a realidade ou a necessidade das comunidades. Então, a gente verifica que no momento de execução, eles não são aderentes. Então, as empresas quando fazem muito pouco, e nem sempre o que é feito é aderente à realidade. Então, vou dar um exemplo muito simples. Às vezes, você prevê uma série de comunicações e comunicados para a comunidade, e você tem aí comunidades que não sabem ler, que não são alfabetizadas. Então, como é que você prevê comunicado, né, de detonação de rocha, de impactos, de apresentação do empreendimento para uma população tão carente de instrução que não tem acesso à informação? Então, muitas vezes essas ações são incoerentes. Pois é, então aonde está o erro? Em quem faz o estudo, numa falta de diagnóstico adequado, em fazer estudo Ctrl+C, Ctrl+V. E eu te pergunto isso porque você já sentou em 3 cadeiras diferentes, né? Você já sentou na cadeira de uma estatal, você está sentada numa cadeira de um empreendimento privado e você já sentou na cadeira de uma consultoria, né? Então, você tem uma visão bem completa e múltipla dessas dificuldades que você enfrenta. Onde está o erro, então? Porque se você apresenta, porque o plano é apresentado para o órgão vira e fala assim, teoricamente está ok. Aonde está o erro? É na correria? É num diagnóstico mal feito? É um Ctrl+C, Ctrl+V? Qual que é a sua percepção desse erro de uma comunicação que é tão falha, né? E a gente percebe que aí o rito ambiental pede uma audiência pública, que também não serve para patavina nenhuma, né? É só para cumprir um programa, cumprir um rito que está estabelecido numa lei, que já passou, né? Já estava na hora da gente discutir uma outra forma de fazer licenciamento ambiental, já não cabe mais desse jeito com o advento de redes sociais, um mundo mais interconectado, não cabe mais e a gente está fazendo da mesma forma. E aí a comunicação tem um papel fundamental. E aí você está me falando que você fez um estudo de uma obra linear, complexa, gigante, e que o que foi previsto não foi realizado. Onde está o erro? Eu acho que assim, nesses 17 anos de carreira, o que eu vejo muito lá atrás, no começo, não se tinha uma visão da importância dos profissionais do meio socioeconômico, seja de comunicação, seja sociólogo, assistente social. Não se reconhecia a importância desses profissionais nestes projetos. Então, eu vivi e trabalhei com projetos e com planos que eram copia e cola, né? Então, eu vi eu cheguei a ver erros grotescos em planos de controle ambiental em que não mudavam nem o nome do empreendimento. Então, na minha percepção, há uma falta de valorização desses profissionais, né? E do assunto, né? Não só do profissional, como do assunto social. Consequentemente do assunto, consequentemente. Mas eu já consigo ver mudanças, eu já vejo neste tempo, e eu vou ser bem honesta, eu acho que assim, de mais ou menos uns 5, 6 anos para cá, eu vejo algumas transformações. Então, eu fiz um MBA em sustentabilidade. Na época em que eu fiz o MBA em sustentabilidade, só tinha eu social na sala. Quem mais tinha? O resto eram todas pessoas ambientais. E os administradores ou ambientais e engenheiros. Porque o tema entendia-se que era só ambiental.
eu fiz, e neste meio tempo, a sustentabilidade foi crescendo, né? E hoje está aí traduzida no ESG também, né? Fortemente nessa bandeira ESG. Mas eu vejo que há uma mudança, eu vejo que as empresas estão se estruturando, eu vejo o crescimento de consultorias socioambientais, com profissionais especializados, com profissionais com bagagem, com profissionais aptos a discutir a melhor forma de comunicar. Mas eu ainda sinto muita falta de ver isto nos órgãos ambientais. Então, muitas vezes, o que é proposto pelo empreendedor não é questionado pelo órgão ambiental, porque não tem no órgão ambiental especialistas em socioeconomia. Então, na área pública, ainda faltam profissionais com olhar social. Quem faz, infelizmente, ainda quem faz a análise desses documentos, desses programas, ou mesmo quem vistoria, são profissionais da área ambiental. E não que eu não acho que eles tenham capacidade ou competência para isso, mas eu acho que cada um de nós tem uma especialidade e estuda para entender exatamente um tema específico. Então, acho que entender a questão ambiental, eu não posso achar que eu entendo da questão ambiental, eu tenho um nível mínimo de conhecimento, mas eu não sou especialista ambiental. Entendi. Então, acho que eu sinto falta dessa discussão rica entre profissionais do meio socioeconômico, entre o público e principalmente o privado. Você falou de discussão rica e eu queria trazer um debate à tona. Eu concordo com você, eu acho que ainda a área social, né, os impactos sociais, eles ainda são pouco valorizados dentro dos estudos, embora eu também perceba que o imaterial, né, que são as relações sociais, a cultura, a história, o território, né, não só como espaço físico, mas como espaço de relações e de apegos e de afetos, ele tem tomado cada vez mais importância no processo de licenciamento ambiental. É isso, é aonde o bicho está pegando, né? Eu brinco muito que eu nunca vi árvores e nem bichos nas audiências públicas, eu só vejo gente nas audiências públicas, porque o conflito é humano, né? E aí o humano ele tem uma importância cada vez maior, a gente não tendo parâmetros claros, que é difícil parametrizar questões sociais. Mas, para além disso, minha querida Cris, nós temos um outro conflito gigante, né? Você trabalhou e trabalha em empresas gigantescas e o pau quebra, né, fofa? Vamos combinar? O pau quebra aí dentro. Então, antes de quebrar o pau para fora, o pau quebra para dentro, né? E aí, quando a gente fala da questão social, eu percebo que as empresas estão sendo obrigadas a mudar muito no fórceps, né? A alta gestão, ok, ESG, compliance, governança, ODS, princípios do Equador, tudo muito lindo, mas a galera que está aqui embaixo, com o butinão no pé, que tem que ir para a obra, que tem que fazer a obra sair no prazo, eles ainda enxergam as questões sociais com uma puta pedra no caminho, uma coisa que eu preciso tirar da minha frente. E aí lá vem esse povo com a questão social para me atrapalhar a vida, para ferrar com o meu cronograma, porque tem o diabo de uma plantinha, tem o diabo de uma comunidadezinha, a casinha da mulher está caindo aos pedaços, por que eu não posso dar outra casa melhor para ela em outro lugar e ela sair do meu caminho? Como é que você vê isso? Como é que é essa vivência? Porque, assim, não adianta a gente falar que o mundo é lindo. E ESG é lindo, lindo. Se não tiver fiscalização na prática, se o povo não sair de dentro dos escritórios das Faria Limers da vida e for para o trecho ver se aquilo que eles estão falando que tem que ser está sendo feito, não vai ser feito. Porque a gente já vive essa realidade com os relatórios de sustentabilidade, padrão GRI, G3, G4, G5, G meia dúzia. E a gente teve 3 acidentes ambientais só no estado de Minas Gerais nos últimos 6 anos. Né? Então, assim, não adianta ter o padrão se não tem a fiscalização do padrão. Porque senão fica só papel aceita tudo. Né? E aí a gente tem essa dicotomia. É lindo lá em cima, a galera lá de cima do topo exige, mas a galera aqui de baixo, com a botina no pé, fala: puta merda, lá vem aqui é povo. Como é que é isso na prática do dia a dia? E ainda mais em 2 situações bem específicas. Obra linear e controlar isso numa obra à distância, que eu sei que você está tocando um puta projeto à distância. Como é que é isso?
É, o que eu brinco é um desafio mesmo. Assim, eu acho que é o que eu falei. Eu acho que há muitos anos atrás a gente ainda era vista como as pessoas o pessoal do social, né? Assim, o pessoal do social E vem. lá vem, né? O pessoal do social. Ou, putz, tivemos um problema aqui, perdão o erro da palavra, mas tivemos um problema aqui, chama o social, né? Que o social apaga o incêndio. E eu via isso muito conectado com uma falta de conhecimento do nosso trabalho. Então, eu acho que a gente tem realmente uma mudança cultural ainda a ser feita, e eu acho que já começa a mudar. Acho que dentro das empresas isso já começa a mudar. Gente, assim, a consultoria em que eu trabalhei numa consultoria em São Paulo e uma das pioneiras em estudos de impacto ambiental no Brasil. Foi uma das pioneiras. Eu fui a primeira profissional da área social a trabalhar na consultoria. Surreal isso. E o que eu tenho feito, e eu acredito muito, é uma pena, mas eu não vejo um outro caminho. Eu acho que por onde a gente passar, nós da área social, eu acho que a gente tem que disseminar essa cultura. E eu acho que tem que ser praticamente um trabalho educativo. E aí eu conecto justamente com o meu mestrado. Quando eu fui buscar um mestrado, sabe por que fazer um mestrado? Eu gosto muito da educação, eu acredito na educação, e eu acho que a gente, por onde a gente passar, principalmente nos lugares ou nos projetos ou nos empreendimentos, em que o social não está disseminado, em que o social não faz parte da estratégia, é nosso papel fazer isso. Porque eu acho que ninguém vai fazer isso. Eu acho que somente nós é que vamos mostrar a importância do nosso trabalho. Pois é, que eu Cris. não sou o profissional que só apaga o incêndio. Porque se eu só apagar incêndio, a empresa vai ter um prejuízo maior. Então, quando eu começo a mudar essa chave, mudar esse mindset, eu vejo transformações. E eu posso te dar um exemplo, claro, assim, posso tangibilizar mesmo um exemplo. Trabalhando em empresas de engenharia, eu percebi que se a gente não entrar no processo do projeto, ao longo dos FELs, né, das etapas de criação de um projeto, a gente nunca vai ser ouvido. A gente não vai ser ouvido. O projeto ele é todo construído numa lógica de engenharia, de FEL, e se a gente não entrar nessa lógica, neste processo, a gente só vai ser acionado quando o projeto for implementado. Ou na audiência pública, quando eles precisam conversar com a comunidade, é o primeiro contato. Então, aí a gente vai ser acionado. Agora, se eu entro lá na etapa 1 do projeto, onde eles estão conceituando o projeto, eu consigo dizer para eles, então, deixa eu fazer um estudo de cultura, deixa eu entender a realidade dessa comunidade, como essa comunidade vive. Então, a gente precisa olhar para isso e a gente, como profissional, precisa fazer esse exercício. A necessidade da gente entrar dentro do projeto e meio que entrar dentro da cabeça desse engenheiro, né? Entender a lógica do engenheiro. Ô, Cris, quando um dos primeiros trabalhos lineares que eu fiz era uma obra que ia impactar uma comunidade que tinha 15 casinhas. E ia pegar 15 casinhas e um campinho de futebol. E aí eu cheguei para o engenheiro responsável pela obra, pelo projeto. Falei, Ronaldo, meu filho, tem 15 casinhas, você vai pegar 9 casinhas e o campinho de futebol. Mas o campinho de futebol é a única distração dessa comunidade. Ele olhou para mim e falou, quantas casinhas tem na comunidade? 15. Quantas nós vamos pegar, Anne? Eu falei, 9. Ele falou, com 6 casinhas, você não monta time de futebol. Então não tem problema de eu desmanchar o campinho. Entende? É a cabeça do engenheiro. Se você não entende... Foi nesse dia que eu entendi a cabeça do engenheiro. E eu vejo, e eu quero saber se você compactua com isso. Assim. Eu sei que quem lida com comunidade está na zona de fronteira. Está na faixa de Gaza da empresa com a comunidade.
Ou seja, soco, tiro e porrada todos os dias de todos os lados, certo? É muito difícil você ter resiliência, ser antifrágil, tomando soco, tiro e porrada todos os dias. E eu percebo que muitas vezes a equipe de relação com comunidade, ela se fragiliza muito. E ela quer que o engenheiro entenda a linguagem dela. Mas ela não faz um esforço de tradução para ela entender a cabeça do engenheiro e para traduzir para a linguagem do engenheiro, do administrador, do financeiro, do advogado, aquela demanda que vem da comunidade. Ela traduz muito bem da empresa para fora, mas de fora da empresa para dentro, ela não consegue acessar o campo linguístico que faça sentido para uma equipe técnica dentro da empresa. Então, a gente fica com palavrinhas demais, queixas demais, e aí a gente fica igual à comunidade. Ah, puta merda, lá vem o povo da responsabilidade social, do relacionamento com comunidade, só queixar, porque a gente fica chato. Em vez da gente propor soluções, a gente muitas vezes toma uma postura de só reclamar, de só queixar e de só apontar o dedo. Mas e aí? Eu tô doida? Eu concordo. Não, tá não. Eu concordo plenamente e eu acho que é muito amor, né, pelo que a gente faz. Eu acho que a gente gosta tanto, que a gente se envolve muito, né, com as comunidades, com o nosso trabalho, que é legítimo, né? Eu acho que tem que ser assim. Mas eu acho que a gente não pode esquecer que a gente também precisa ser estratégico. E o ser estratégico passa por entender essa comunicação deste engenheiro e saber se comunicar com ele. Entender a necessidade desse engenheiro. Qual é o cachorro que está correndo atrás do calcanhar do engenheiro? Exatamente. Então, eu vou te dar um exemplo da obra do Rodoanel, né, que eu trabalhei. Quando eu cheguei na obra, eles faziam detonação de rocha, né, para os túneis. O número de reclamações da comunidade era altíssimo, era gigantesco. E pensa que o Rodoanel tem vários túneis, né? E aqueles números não baixavam. E aí eu fui tentar entender, eu era da consultoria, então eu fui tentar entender o porquê das reclamações, né? E aí eu descobri, precisou muito, mas eu descobri que nós não comunicávamos a detonação. Então, a população era pego de surpresa. Surpresinha, a população estava na sua casa. Então, você imagina uma senhora idosa dentro de casa assistindo o jornalzinho da tarde, deitada no sofá, e de repente explode uma detonação que treme o chão da casa dela. Treme o chão da casa dela. Animal que late, né? Então, assim, e eu me lembro de falar assim, então, mas a gente não comunica? Não, mas não faz sentido, não dá pra gente comunicar. Gente, não, vamos lá. Gente, a gente tem quantas detonações por semana, por dia, né? Fui tentar entender. E eu me lembro que eles não tinham nem paciência, os engenheiros não tinham paciência de explicar. E eu falei, então, quais são os instrumentos que o meio ambiente tem para avaliar a detonação? A detonação é o processo da produção. A produção é que faz a detonação para avançar o túnel. O que o meio ambiente faz? Porque o meio ambiente tem uma legitimidade nas obras e nos projetos, né? Até por conta de legislação, de força de lei. O que o meio ambiente faz para avaliar a detonação e como é feita a detonação? O impacto da detonação. E o impacto o meio ambiente olha acho que era sismógrafo, o aparelho lá que mede o decibéis da detonação. O meio ambiente, eu falei, muito bom. Então, é aí que eu vou entrar. Porque vai ser assim, o meio ambiente também vai nos acionar para saber se a população foi comunicada. Então, o que eu vejo? Óbvio que isso gerou um trabalho, porque nós entramos no checklist ambiental, nós entramos, o social, quando eu digo nós, é o social entrou no checklist ambiental e virou socioambiental, então eles passaram a olhar também a interferência com a comunidade. E, além disso, eu criei processos com a produção de que, então tá, semanalmente eu preciso ver a sua programação de detonação, eu vou entrar na sua reunião de produção para saber quando vai ter detonação. Então, assim,
É lógico que esse é um movimento disruptivo e num primeiro momento todo mundo fica meio assim, todo mundo fica meio assim. Mas depois eles percebem que facilita a vida deles. Então, que facilitou e facilitou. O número de reclamações diminuiu, a gente passou a ter até a questão de segurança da obra, porque toda vez que tinha detonação, as pessoas iam até o portão da obra reclamar, então tinha um problema de segurança. Então, assim, eu acho que são várias coisas várias medidas que podem ser feitas e tomadas, que a gente, de certa forma, ajuda, sim, o projeto, o empreendimento, a empresa. Então, e aí, gente, eu acho que isso é legado que a gente deixa como social. Eu acho que hoje, as obras em que eu trabalhei, por isso que eu brinco que o pessoal me chama e fala que eu sou engenheira, que eu não sou assistente social, coisa nenhuma, é que assim, a gente consegue chegar num nível em que para eles fazerem, eles vão lembrar da gente. Então, peraí, o pessoal do social foi comunicado? Olha, a população já está sabendo, então este olhar do engenheiro, do chefe de obra, seja lá de quem for que está à frente, começa a ser refinado para o tema social. Ele não tem essa formação, ele não tem essa bagagem. Ele não foi treinado para isso, ninguém explicou isso para ele, ninguém contou isso para ele dentro da faculdade de engenharia. E aí, nesse sentido, Anne, meu propósito, né, assim, quando eu fui fazer o mestrado, eu brincava e falava muito, eu quero fazer o mestrado porque um dia eu vou dar aula, mas eu não vou dar aula para a área social. Eu quero dar aula para engenheiros. Eu quero criar uma disciplina onde eu vou falar do social para quem está se formando na engenharia. Ele precisa saber que ele não faz obra sem o social e o ambiental. Não faz. Ele precisa, isso já tem que ser na cadeira da universidade, e não depois que ele já está 5, 10 anos numa obra. Né? Então, acho que é um processo mesmo de aprendizado, de mudança de cultura, e que eu acho que a gente ainda está numa fase inicial. Começa a mudar e melhorar. Eu já vejo avanços, mas eu acho que tem sim uma demanda quase sistêmica de falta de formação mesmo na universidade, que começa lá na universidade. Ô, Cris, eu queria que você contasse para quem está nos ouvindo e nos vendo um projeto que a gente trabalhou junto, que foi delicioso, que era exatamente a importância do social para não parar uma obra. Conta desse projeto para as pessoas, porque eu acho que ele tem tanto aprendizado, ele tem tanta riqueza, né? Eu não sei nem se ele continua sendo implantado, se ainda existe esse programa dentro da Petrobras, mas eu queria que você contasse para as pessoas o que foi o Criança Esperta Não Entra Pelo Cano. Esse foi um projeto da área de engenharia da Petrobras, né? A Petrobras tinha, no ano, eu não lembro mais que ano foi, Anne, 2007, 2000, pouco antes, eu acho, 2005. 2006, 2007? Eu acho que foi isso, mais ou menos. Acho que foi isso, mais ou menos. Onde a área de engenharia da Petrobras começou a identificar muitos problemas de segurança, e aí nós trabalhávamos num gasoduto. Então, para vocês entenderem, gasoduto é uma obra linear, onde ela atravessa áreas urbanas, áreas rurais, passa no meio de comunidades. Existem, se você observar, mas você andar, né, pelo Brasil, você vai ver faixas de dutos da Petrobras. E como é que você sabe que é uma faixa de duto? Você tem um pontalete, né, de cimento, onde demarca ali que passa um gasoduto ou um oleoduto. Obrigado, que eu nunca soube que aquele negócio chamava pontalete. Um pontalete. Que é pirulito, então chama pontalete. Obrigado. Para você fazer essas obras, você faz escavações de aproximadamente 2 metros, 2,5 metros de profundidade, você coloca tubulações muito grandes. No nosso caso, né, desse projeto, era uma tubulação de 28 polegadas, era muito grande, e você tinha um risco de acidente, né? Principalmente aos finais de semana, onde a obra saía, né, os funcionários saíam para descansar, e aquela vala ficava aberta o final de semana inteiro. Então, a gente tinha vala aberta e os tubos espalhados ao longo do trecho também. Sim, é o que a gente chama de desfile de tubos, porque são várias etapas a obra, né? E uma delas é o desfile de tubos antes de soldar e descer essa tubulação para a vala. Então, a vala fica aberta por muito tempo.
E nós tínhamos N casos e problemas de crianças brincando na tubulação no final de semana, de animais peçonhentos dentro dessa tubulação, de chover e dentro da vala virar quase que uma piscina e as crianças brincarem lá dentro. Então, a gente tinha casos, relatos da comunidade de muitos problemas com as crianças. O projeto Criança Esperta, nossa, tô tendo um barulho no andar aqui de cima. Projeto Criança Esperta não entra pelo cano, era um projeto da Petrobras, da engenharia da Petrobras, e eu era da unidade do Sudeste, então a gente contratou a empresa que a Anne-Marie trabalhava para fazer o projeto. E o que era o projeto? O projeto era entreter e levar uma mensagem de saúde, segurança, meio ambiente para a comunidade e principalmente para as crianças. Por isso que o nome do projeto é Criança Esperta Não Entra Pelo Cano. O projeto, ele tinha como objetivo ficar na frente de obra durante todo o período crítico até a descida da tubulação para a vala e a cobertura. Como ele avançava por frentes de trabalho, então, à medida em que o trabalho dessas frentes avançava, o projeto avançava junto com a comunidade. Deslocava, né, ao longo do território. Exatamente. Então, era um projeto incrível, eu acho que não tem mais, até porque o número de obras da Petrobras diminuiu muito, né? A própria área, acho que da engenharia também foi diluída, então eu não tenho conhecimento de que tenha continuado o projeto, mas foi um projeto lindo, incrível, de engajamento, de mudança de cultura das crianças. Então, a gente passou a ter crianças que guardavam a segurança da obra. A gente criou os Guardiões do Duto, lembra? Isso, a gente criou os Guardiões do Duto. Que eles recebiam o escudo e eles eram responsáveis por cuidar para que os coleguinhas não fossem para o duto no final de semana, quando a gente não tinha atividades. E eu me lembro de uma frase sua, Cris, que você falava assim: Anne, esse projeto foi feito para as crianças não pararem a obra, né? As crianças não pararem a obra porque tinham feito alguma coisa. E um dia você ligou para mim e falou assim: Anne, olha a foto X, a obra parou para ver as crianças. Né? As crianças não estavam atrapalhando a obra, mas a obra parou para ver aquelas crianças brincando e se divertindo ao redor da obra. E eu lembro também de uma reunião que foi super bacana, de lições aprendidas, o que a gente aprendeu desse projeto que podia ainda ser melhorado. E a história do Criança Esperta Não Entra Pelo Cano como um grande guarda-chuva. Né? Criança esperta não entra pelo cano quando ela se alimenta bem, quando ela não usa drogas, quando ela cuida da saúde, quando ela toma vacina, quando ela escolhe as boas companhias. Né? O não entrar pelo cano era um tema amplo, né? Que poderia ser explorado de várias formas. Né? E eu acho que foi muito bacana porque, como você falou, assim, a engenharia começa a entender a importância disso. E eu vejo isso em algumas empresas, assim. O povo já tem até mesmo, assim, relações com comunidade, está sabendo? Relações com comunidade, está sabendo? Relações com comunidade foi lá? Eu acho que a gente já chegou no nível de relações com comunidade ser um escudo. Eu uso relações com comunidade para ser um escudo, para não atrapalhar aquilo que eu quero fazer intramuros, certo? Eu acho que o próximo passo que a gente tem que dar para evoluir relações com comunidades é uma ponte e não um muro, né? E eu acho que ainda falta a percepção do ganho financeiro, do ganho de tempo que boas relações com comunidade podem trazer para o basicão de um projeto. Né? Você economiza tempo e dinheiro, consequentemente, mas aquelas outras coisas que agora ficam super em voga com o ISD, que a gente já está careca de saber, e que parece que agora o mercado financeiro descobriu a caixa de Pandora. Agora eles descobriram que isso economiza tempo e dinheiro, é bom para a reputação das empresas. Elementar, meu caro Watson, a gente que já está nessa estrada aí há mais de 15 anos, a gente já está careca de saber disso. Agora eles descobriram a fórmula mágica. Né? Que é uma tecla que a gente já está batendo há muito tempo. Né? Tomara que agora, como, né, o bolso é a parte mais sensível do corpo humano, tomara que agora a coisa entre e se faça realidade, não fique mais só uma coisa para inglês ver, para cumprir discurso. Para encerrar, Cris,
Sim. Eu queria que você me respondesse uma pergunta bem simples. Se você tivesse o dom de abrir a cabeça das pessoas e colocar uma coisa lá dentro, o que você colocaria dentro da cabeça das pessoas? Uau! É a pergunta de 1 milhão. O que eu colocaria dentro da cabeça das pessoas? Que as pessoas são diferentes umas das outras, que valorizam coisas diferentes. E eu acho, Anne, que as organizações, né, as empresas ainda precisam entender isso. O que é valor, né, para a minha comunidade? O que é valor para o mercado? Cada um tem uma visão e enxerga uma importância. Então, eu acho que todos somos pessoas, todos queremos um meio ambiente saudável e precisamos de um meio ambiente saudável. Todos queremos saúde, né? Nós estamos numa pandemia e precisamos uns dos outros, né? Então, não é porque eu sou empresa ou porque eu sou um grande projeto que eu não preciso das pessoas. Eu preciso muito das pessoas. Ou se eu não preciso hoje, em algum momento eu vou precisar. Então, eu acho que a gente ainda precisa evoluir muito no sentido de entender que somos pessoas diferentes umas das outras e que valorizamos coisas diferentes. E que tá tudo né? bem. Então, Tá tudo bem sermos diferentes. E que não necessariamente o que eu planejei, né, comunicar ou disseminar precisa ser daquele jeito. Eu estou te dando um exemplo simples. Às vezes a gente pensa numa campanha gigantesca, belíssima, quando na verdade as pessoas ainda não sabem ler no Brasil. Então, eu preciso lembrar que elas são pessoas, para eu lembrar que talvez elas não saibam ler. E às vezes eu fico tão preocupado em engajar, em envolver as pessoas, por que as pessoas não estão respondendo, ou por que as pessoas não estão participando, quando na verdade elas nem entenderam a minha mensagem. Então, acho que é isso que falta. Eu acho que a gente precisa também descer como organização, acho que a gente precisa descer um degrau e se colocar um pouco mais no lugar do outro. Acho que seria um pouco de tudo isso. Humildade, né? Sim. Humildade e principalmente no aspecto de comunicação e relacionamento com comunidades e com qualquer pessoa interessada, em qualquer posição que as pessoas estejam dentro dessa engrenagem socioambiental, né? Entendermos que a comunicação, antes de ser social, ela precisa ser humana. Quem está ali na minha frente é um outro ser humano, né? Querida do meu coração, muito obrigada pela sua participação, pela sua generosidade de doar o seu tempo, que a gente sabe que é escasso, e o seu conhecimento para compartilhar um pouco com as pessoas. Quem sabe dessa nossa conversa, alguém que nos escute tenha um insight e consiga transformar alguma situação conflitiva ou entender a perspectiva que vive de um outro lugar, né? Porque por isso pode me ouvir, é o outro lado do conflito. O objetivo da gente não é dar resposta, né? Mas é colocar aquilo que a gente pensa, porque quem sabe a gente ajuda alguém, né? Eu acho que é esse o objetivo. Te agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente conversando. Pode ter certeza que eu vou te pedir outras vezes para a gente falar de outros assuntos, porque eu acho que ainda tem muita conversa pela frente. E de toda forma, muito obrigada, querida, por ter contribuído com esse projeto. Tá bom? Eu que agradeço o carinho, a lembrança. Acho que a gente é parceira de longa data, né? Muitos projetos, muitas ideias, muitos desafios. E eu acho que tanto uma quanto a outra, a gente sempre topou os desafios, né? Juntas. Então, conta comigo sempre. Eu acho que, para além do profissional, nós somos amigas. Então, conte comigo, sucesso. Obrigada, querida. Com certeza eu serei uma grande ouvinte de vocês. Obrigada, um beijo querida. Grande. Um beijo, Flor. Fica com Deus. Obrigada. Tchau. Tchau.